Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido filho, querida filha, nós estamos no 4º domingo da Páscoa, domingo do bom pastor. Jesus é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Nesse domingo também nós somos convidados a refletir e a rezar sobre a missão de Jesus, desse bom pastor, mas também sobre a nossa missão. E a nossa missão, ela acontece a partir da experiência do testemunho. As palavras convencem, mas o testemunho, ele arrasta. Nós precisamos dar testemunhos de Cristo, dar testemunho da vivência da fé em Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Jesus é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. E esse pastoreio foi transmitido de Jesus à sua igreja. E com isso o pastoreio de Jesus se prolonga por toda a história, através dos sacerdotes, dos bispos, do Papa, dos leigos, dos cristãos, leigos e leigas batizados e batizadas. Como também aconteceu esse testemunho de Paulo, Barnabé, nós também somos convidados a prolongar esse pastoreio de Cristo ou a continuar esse pastoreio de nosso Senhor Jesus Cristo, como Paulo, Barnabé, tantos outros, através da sua família, da sua vivência, do seu dia a dia, no seu trabalho. Através da igreja, o Cordeiro Glorioso se torna presente no mundo e é o Cristo vivo e verdadeiro que se faz presente. Na Assembleia Celeste, muitas pessoas circundam o trono de Deus, o trono do Cordeiro, relatado para nós no livro do Apocalipse, numa das leituras de hoje. Esta Assembleia são dos vitoriosos, que vestem as vestes brancas, pois asseguram o Cordeiro é o pastor, esse pastor que cuida das ovelhas. Esse pastor, ele entregou a sua vida pelas ovelhas. O pastor se entrega pelas ovelhas. O sangue do Cordeiro é derramado. O sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus tem. Se no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, capítulo 12, vai nos falar que o sangue do Cordeiro livrou aquele povo da escravidão, de tantos males. Imaginemos o sangue do Cordeiro de Jesus Cristo verdadeiro, vítima pascal. Por isso, mesmo os mártires, eles já são vitoriosos, pois o pastor deles é o Senhor da vitória, é o Senhor da vida. E da vida plena e da vida em abundância. O pastor, ele tem uma função muito específica: dar segurança às ovelhas, cuidar das ovelhas, proteger as ovelhas, estar ao lado das ovelhas. O Papa Francisco diz que o bom pastor, ele precisa sentir o cheiro das ovelhas, estar próximo das ovelhas, protegê-la das feras, dos roubos e de tantas pessoas que querem matar. Hoje o mundo, as ideologias, as filosofias querem
amordaçar as nossas ovelhas. De um modo muito sutil, mas tem corroído, tem machucado, tem ferido, tem feito com que as ovelhas se dispersem do rebanho, tem feito com que as ovelhas se dispersem do redil. E o bom pastor, ele é capaz de deixar as 99 ovelhas no redil e ir em busca da ovelha perdida. Quando ele encontra, coloca no ombro, eu gosto desse gesto bonito, perto do coração, justamente para curar, porque a ovelha que se desgarra do rebanho, do redil, ela se machuca, ela se fere. Não é possível viver a fé no ressuscitado longe do redil. A experiência de Tomé do Evangelho de domingo passado. Jesus apresenta aos discípulos, Tomé não estava presente na comunidade, Tomé não acredita. 8 dias depois, sim, Tomé é presente. Tomé acredita, Tomé toca, tem a oportunidade de tocar nas chagas do nosso Senhor ressuscitado. E fora do rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o bom pastor, não é possível viver a fé. Não é possível experimentar esta graça. O bom pastor, ele precisa ser precavido. Não deixar faltar alimento para suas ovelhas. Não deixar faltar água para suas ovelhas. Nós temos que alimentar as pessoas com a palavra, com a Eucaristia, o pão vivo descido do céu. O pão vivo que nos alimenta sempre. Sem um pastor vigilante, corre-se o risco das ovelhas se perderem e serem dizimadas. Sem um pastor vigilante, corre-se o risco das ovelhas serem destruídas e o rebanho disperso. Rezemos pelos pastores, pelos sacerdotes, pelos bispos. Rezemos. Porque o pastor abatido significa o rebanho disperso. Então, para o inimigo, parece ser mais fácil ele ir no sacerdote, no bispo, destruí-lo, ou numa liderança da igreja, da paróquia, em alguém que está à frente, do que ele ir um a um. Porque aquele que está sob a liderança, ele dispersando ou ele se tornando abatido, desanimado, vai desanimar toda a comunidade, ou grande parte da comunidade. Portanto, nesta relação de pastor e rebanho, ora nós temos que ser pastores para cuidar dos rebanhos, para ir ao encontro das ovelhas perdidas, para ir ao encontro das ovelhas feridas. Você que é batizado ou batizada, a sua missão é também de pastor, de ir ao encontro das ovelhas que estão desgarradas, feridas, cuidar dessas ovelhas, curar essas ovelhas, ir ao encontro dessas ovelhas e trazê-la para o redil, e trazê-la para a comunidade, e trazê-la para a igreja, para uma pastoral, um movimento e um ministério. Mas existem vários momentos também que nós precisamos ser ovelhas, deixar ser cuidados, deixar ser curados pelo amor desse Deus, único Senhor e Salvador. Jesus é o bom pastor que conduz as suas ovelhas a um porto seguro. Jesus é o bom pastor que nos conduz para o céu, para as verdes pastagens, para a salvação, para a vida eterna, para a libertação. O destino nosso é a salvação, é a vida eterna. Com o Pai e o Filho, as ovelhas estão seguras e ninguém poderá roubá-las, porque o Filho deu a vida por elas. Jesus deu a vida por você, meu filho. Jesus deu a vida por você, minha filha. Por isso, não afaste desse pastor que ama e que te cuida e quer te curar, te restaurar. Esse bom pastor é digno de fé. Ele deu a vida, o próprio Deus se faz presente. Portanto, nem todos os cristãos ouvem a voz do pastor. Jesus vai dizer: as minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do bom pastor e
meio a tantas vozes por aí. Mas deixar que a voz do Senhor, que a palavra de Deus, toque em nossos ouvidos e em nosso coração, para que possamos transformar a nossa vida. Em meio a tantas vozes por aí, ouvir a voz do nosso único bom pastor e conhecê-la. Conhecê-lo e segui-lo. Segui-lo dia após dia, seguindo nessa profunda intimidade com o Senhor, conhecendo a voz do pastor e o pastor conhecendo a cada um de nós. Que Deus nos ajude a sermos boas ovelhas e a irmos ao encontro das pessoas afastadas, se tornando pastores. A igreja precisa de pessoas mais missionárias. Proporcionalmente, né? O bom pastor deixa as 99 ovelhas no redil e vai em busca da ovelha perdida. Se fôssemos transformar isso em porcentagem. Infelizmente, hoje está ao contrário, né? Parece ter 1% das ovelhas no redil, na igreja, na caminhada, e as 99% fora. E nós temos essa responsabilidade de ir ao encontro dessas ovelhas e trazê-las para o Senhor. Rezemos pelos pastores leigos, leigas, sacerdotes, religiosos, religiosas, bispos e pelo Santo Padre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja.